Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 9, Conhecendo a Bíblia. A igreja tropeçava e o tempo todo, quando não existia o evangelho primitivo anterior a 2018, tanto que antes, em 1890, já haviam erguido a doutrina pentecostal. Ao aproximar o fim dos tempos, as profecias sobre as tribos dos filhos de Israel começaram a acontecer. Isto sucedeu em 1948. Dali, finalmente, 70 anos depois, o Senhor autorizou comentar o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Antes desta porta se abrir, sucederam outros evangelhos que são o tradicional pentecostal e ecumênico. Agora que o Senhor trouxe o evangelho eterno, temos a palavra que os povos precisam nos últimos dias para serem revelados e levados para Deus. Não podemos negar que Satanás facilita a salvação para os homens. Nessa bandeja vem a perdição. Após a criatura entrar nesse embargo, o mal acredita que todos ficarão sem Deus eternamente. Assim que terminou o tempo das 7 cartas à Ásia Menor, sendo a última Laodiceia, Deus ergueu o julgamento na terra. Nesse período, aquele que deixar o evangelho indigente, esse reinará com Cristo, pois somente seguindo o evangelho do reino poderá receber a vida eterna. Nos últimos dias, todos que negarem o evangelho do reino tombarão. Igualmente aquele que nesse julgamento afastar da mentira será escolhido. Difícil para o homem acostumado a errar, esse certamente não arrependerá facilmente. Existem pessoas confundindo julgamento com aviso. Saiba, aos avisados nesta última hora serão privilegiados. Se fosse julgamentos conselhos, então estariam todos condenados por ouvirem muito conselho. Nesse caso, a sentença seria inevitável pela iniquidade praticada, mas é desculpa daqueles que pretendem esconder o pecado consumado. Os reformistas em 1500 depois de Cristo não trouxeram o evangelho do reino que Constantino sufocou. Apenas copiaram a doutrina romana. Os demônios enganaram muitos, não todos o tempo todo, pois o propósito de Deus é arrebatar seu povo com a pregação do evangelho eterno. João, o apóstolo, orientou os grupos da Ásia Menor. Laodiceia vivia uma péssima doutrina. Os irmãos temiam ser corrompidos por ela, pelo fato dela ser morna e insana. O demônio implantou no grupo Laodiceia uma conduta ruim, e os irmãos precisavam esquecer as correções para Satanás agir. O diabo sabia que eles possuíam memória aguçada e dificilmente esqueceriam a voz de Deus. A não relevância de Laodiceia causou pane e sofrimento, porque simplesmente optou pelo mundanismo ao invés de viver em santidade com Deus. Os demônios mandaram as pessoas afirmarem que Cristo já consumou a obra. Segundo eles, Deus quer o seu coração. Portanto, fique atento para essa narrativa. O fato de Jesus haver consumado a obra, sim, é verdade, mas a obra dele. Infelizmente, as tentativas demoníacas sempre virão até o sumo sacerdote Jesus buscar seu povo. Os apóstolos foram fiéis enquanto viveram. Ao morrerem, Satanás atacou as tribos dos filhos de Israel sem piedade. Esse é o motivo por que devemos vigiar. Os anjos rebeldes assumem a identidade demoníaca. Nós, sendo cristãos, precisamos manter nossa fidelidade com Deus, não importando as circunstâncias.
Os humanos fisicamente se cansam, já os demônios, muitos diferem. Nunca esqueça, a fúria satânica ascenderá nos últimos dias. Isto enquanto houver pessoas para serem reveladas. Assim que Cristo, nosso sumo sacerdote, subiu para Deus, Satanás começou a bloquear as tribos dos filhos de Israel e infelizmente conseguiu. Os apóstolos sinceros pereceram um tempo depois e o evangelho do reino enfraquecera. As forças malignas sabiam que os homens não resistiriam. Simplesmente precisavam desinformá-los da palavra. Aí, sim, os colocariam à frente da batalha para perecerem sem misericórdia. Os imperadores que antecederam Constantino preferiram matar. Isso só acrescentava fiéis. Quando o atual foi eleito imperador, refletiu muito e a conclusão foi tornar-se cristão. A ação dos seus antecessores não imperou, porque feriam a carne. Esse homem foi além, destruiu definitivamente a fé dos irmãos. Após algum tempo na crença, descobriu onde consistia a força deles. Assim, exterminou o grupo que buscava o Todo-Poderoso fielmente. Atualmente, os crentes não discernem os mentirosos, acreditam que pela aparência ou vestimentas verão praticar iniquidades. Não retire o uso da boa vestimenta porque é bíblica. Saiba algo importante, não existe cristão morno, mas igreja morna. Apocalipse 3:16. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Os cristãos mornos sempre foram liberais e entre eles há aqueles que se julgam doutrinários. Aparente tem os traços de santidade, mesmo não vivendo a fé conforme a vontade do Senhor por serem falsos. O mundo espiritual é nossa testemunha. Assim o julgamento acontece sobre a pessoa entendida. O grupo Laodiceia era morno, porém Deus não a separou dos outros. No entanto, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Assim diz que ficará de fora do reino celeste quem pratica e ama a mentira. Saiba que chegou a hora de acordar. O amanhã poderá ser tarde para autenticar Cristo, o sumo sacerdote. Não será a volta de Cristo ou a morte que os julgará severamente, mas a própria consciência que deixará de existir. No tribunal de Cristo, as igrejas serão julgadas, pois já começou em 2018. Entre meio, os remidos estão se reunindo nas extremidades dos céus. Assim que começou o juízo, os 144.000 assumiram as pregações bíblicas. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Os grupos do Senhor anunciam na terra, e quando o evangelho do reino visitar todas as gentes, tribos, nações, línguas, então virá o fim. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim.